É isso aí, pessoal, que está falando é o Hobby One, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no Combo Arts eu sempre trago vídeos desenhando, às vezes alguns desenhos aleatórios e tal, e também tenho dicas de desenho. No vídeo de hoje estou desenhando um Homem-Aranha e a ideia do vídeo é trazer alguma forma de desenho utilizando uns brushes diferenciados. Então, no Mangá Studio, no Clip Studio, você tem a possibilidade de baixar alguns brushes interessantes e tal. E lá na própria página de download dele, eu peguei esse que simula o lápis de cor. Até fiz uma livezinha ontem falando um pouquinho sobre isso. Inclusive, agora eu sempre vou fazer live no YouTube também, então você pode me acompanhar. Vamos desenhar, vamos ter dicas de desenho, por aí vai. Depois eu vou estabelecer as datas, os horários certinho, mas vamos tentar fazer isso funcionar. Beleza, então primeiramente eu estou fazendo o rascunho do personagem. Lembrando que se você desenha só no papel e lápis, é bem simples. Você vai fazer o rascunho sem apertar muito o seu lápis, para não estragar o papel. E depois vai fazer por cima. Eu gosto também de utilizar um lápis de outra cor, por exemplo, um lápis de cor vermelho, laranjado, azul. E depois fazer a arte final por cima com a caneta preta. Também funciona bem. Agora que eu fiz já a parte do rascunho para estabelecer como seria o personagem, estou fazendo já o que seria a arte final. Claro que eu estou fazendo ela bem mais solta, bem mais jogada, por ser um vídeo e também pela ideia de trabalhar com esse material mais tradicional. Queria deixar um pouquinho essa cara de um desenho mais rústico. Então vamos fazer toda a parte de arte final do desenho, cobrindo ele com preto, e depois vamos colocar as cores numa camada de baixo. Lembrando que esse Clip Studio que eu estou utilizando, ele chamava Mangá Studio, e foi comprado por essa empresa, por isso que trocou o nome. Ele é um programinha muito bom de desenho, ele é voltado para desenho, voltado para desenho mangá, na época chamava Mangá Studio por causa disso, mas eles expandiram os horizontes e ele funciona muito bem. Mas esse programa não é o principal. Você poderia estar utilizando o Photoshop, poderia estar utilizando o Krita, o próprio Medbang, que eu sempre uso nos meus desenhos. Então são programinhas que você pode utilizar e depende do que você gosta mais. Eu gosto bastante do Mangá Studio, que ele tem vários recursos legais que dá para utilizar. E é um programa que eu comprei lá em 2015 e acho bem útil, trabalhar com essa ideia de trabalhar com um programa mais profissional, assim, que dá para fazer bastante coisa com ele. Ele tem vários recursos para fazer história em quadrinho também, é bem legal de você utilizar. Eu aproveito a parte da arte final e modifico um pouquinho o desenho também. É independente de como está o rascunho, você consegue fazer isso sem problema nenhum. Dá para ir trabalhando no seu desenho da forma que você achar melhor. Depois fazendo as linhas, e eu não estou me preocupando muito com traçado, Esse brushzinho ele não tem a função de você aumentar e diminuir com a pressão. À medida que você aperta, coloca mais pressão no seu desenho, ele deixa deixa mais forte o traço, como se você estivesse apertando mesmo o lápis. É bem legal de utilizar ele, tem uma função bacana. Esse brushzinho tem lá na aba de downloads do próprio Clip Studio, se não me engano é o Momo Brushes, alguma coisa assim. Dá para você pegar ele facinho para fazer seus desenhos também. E a parte que eu achei mais interessante são os outros brushes também para fazer a parte de colorização, que a gente vai começar agora. A parte de cor do personagem eu gosto de trabalhar com a cor base primeiro, depois fazer uma camada onde eu vou colocar a luz e sombra, e mais uma onde eu vou colocar uma camada onde eu vou colocar só a sombra e mais uma camada onde eu coloco só a luz. Quando eu estou fazendo um desenho mais profissional, mais próximo do que eu preciso mesmo, do real, aí eu crio um pouco mais de camadas, mas sempre trabalhando com essa mesma ideia, de fazer uma luz e uma sombra no desenho também, para dar um destaque legal. Então primeiro a gente faz aqui a blocagem de cor, Então vou colocar a corzinha do personagem, trabalho com azul, com vermelho, sem problema nenhum. E depois vamos vendo os detalhes. O legal desse brushzinho é que você vai riscando ele e parece que você está usando muito um lápis de cor. Então para quem gosta de materiais tradicionais, mas gostaria de ter a facilidade do digital,
dá para você testar, daí mesclar bem com o seu desenho também. Talvez você se pergunte, Roberto, por que você não usa o lápis de cor normal? Bom, dá para fazer isso, só que a diferença é que se você errar, é mais difícil de arrumar, né? Então é legal você ter essa função de usar a versão digital também para fazer esses desenhos. E como eu faço alguns trabalhos profissionais e tal, é bem interessante ter esse tipo de material para fazer algum trabalho mais infantil, alguma coisa assim, eu acho legal de utilizar. Então, por isso que eu estou fazendo esse teste aqui também. Aí lembrando que se você ainda não conhecia meus desenhos ou faz tempo que não me acompanha, eu estou voltando a fazer vídeos aqui no YouTube e também vamos fazer lives, né? Então vamos ter algumas lives no nosso canal e você já pode deixar sugestão de personagem que você quer que eu faça desenho aqui para a gente ir conversando. Pode deixar nos comentários que eu sempre acompanho também. E se você não me segue lá no Instagram, siga para conferir os desenhos que eu estou fazendo. Toda semana tem alguns desenhos novos lá. Também interessante para quem gosta de desenhar e está começando e quer algumas dicas aí. E se você não sabe nada de desenho, eu tenho meu mini curso de desenho. O link está aqui na descrição também. É um curso gratuito com algumas aulas básicas para você já começar a fazer os seus trabalhos e entendendo mais ou menos como funciona esse universo de desenho. É bem interessante para quem não sabe nada. E se você já é um pouquinho mais avançado e quer técnicas melhores para desenhar, tem o meu curso completo de desenho. Ele é o curso completo básico porque ele vai desde as formas básicas até a arte final, com vários bônus também de desenho, algumas lives que eu já tinha deixado para os alunos lá, então é bem legal para quem está começando também. Beleza, fiz a cor base, aí agora você pode ver que eu estou fazendo algumas mesclas de cores aqui, trabalhando um pouquinho com a luz do personagem. Então, como eu estou fazendo, sim, testando o material, né? Eu estou até fazendo uma versão um pouquinho diferenciada do método que geralmente eu trabalho, mas eu ainda vou fazer a luz e sombra daquele jeito que eu falei, colocando um pouquinho de roxo e vendo no que vai dar também. Aí pegando o lápis mais azul, né, mais por baixo, e já fazendo essa sombra também. Geralmente eu vou criando várias camadas e fazendo separado para não ter problema nas cores. Eu acabo deixando, por exemplo, o azul e vermelho poderia ser 2 camadas, mas nesse caso eu deixei só em uma mesmo para não ter muitos problemas. E agora a camada onde vai ser a sombra, eu pego e coloco toda essa corzinha roxa e passo em volta do personagem onde eu quero que fique destacado a cor dele. Depois a gente vai utilizar a função de deixar a camada como camada Color Burn, se não me engano, que é o nome, né? Que ela serve para você conseguir queimar o desenho. Então ele deixa um pouquinho mais escuro. É bem legal. Você pode usar isso, mas pode também usar a função de multiplicação, em que ele multiplica a cor, né? Mistura com a cor de baixo também, e você consegue fazer uma sombra desse jeito. Também é uma forma legal de trabalhar com luz e sombra. É uma forma simples, tá? Não é nada muito rebuscado na hora de fazer. O pessoal até fala às vezes que se você quer uma sombra de verdade, é melhor você trabalhar direto na cor mesmo, para não ter nenhum tipo de problema. Mas eu gosto de fazer assim porque ele resolve bem as cores do jeito que eu gosto de fazer. Fica bonito, não é muito difícil de fazer e fica legal. Agora aproveitando para fazer a teia dele, usando uma cor, um tonzinho de azul, né, para diferenciar. Assim, e no começo do desenho, na camada de baixo, onde ela está escrito paper, eu consigo trocar a cor. Então, ao invés de deixar branco totalmente, eu gosto de colocar uma corzinha, deixar uma espécie de bege assim, para simular aqueles papéis, né, que a gente utiliza para fazer os nossos sketches e tal. Geralmente um papel canson, alguma coisa assim. Então é bem legal você não deixar ele totalmente branco, né, no seu desenho, para não ficar tão chapado. Aí agora na camada de cima eu tô colocando a cor branca para fazer os detalhes. Então eu fiz alguns detalhezinhos nos olhos do Homem-Aranha e também nas cores. Agora vem a parte em que eu faço só os ajustes. Então eu tinha colocado aquele tonzinho de roxo bem clarinho, selecionei toda a camada e vou trocar por um roxão um pouco mais escuro.
Então pego e troco lá o brushzinho. Eu ainda confundo um pouquinho os brushes aqui no Clip Studio, porque se você aperta B no Photoshop, ele já vai direto pro brush. Aqui não, ele acaba mudando para um ou outro, então você tem que cuidar qual que você está usando para usar o atalho certo. Mas é questão de costume, né? É igual eu tentei usar o Krita e não consegui usar muito bem porque os atalhos dele são totalmente diferentes. Acaba confundindo para quem usa bastante atalho. Mas é questão de costume mesmo. Com o tempo você vai conseguindo trabalhar. Aí aqui nós chegamos na versão final do desenho. Claro que é um desenho de rascunho, um teste, mas deu para fazer bastante coisa. Muito bem, pessoal, então esse foi o desenho de hoje. Espero que você tenha gostado do resultado. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve, deixa seu comentário também e se prepara para os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários quem que você quer que eu desenhe também. Valeu, até a próxima e tchau!